Vai falar mais da igreja mais tarde, mas agora a gente vai começar então o programa de hoje com a pergunta da Ana Ferreira. Boa tarde, reverendo Hernandes e Tiago. Tudo bem? Tudo bem, Ana. Obrigado, viu, pela sua pergunta aqui, pela sua participação com a gente. Gostaria de pedir ao reverendo Hernandes que fizesse uma síntese do livro de Gálatas, tanto sobre o período histórico e sobre o momento que Paulo vivia. Muita saúde e paz para vocês. Abraço. Obrigado, viu, Ana? Pergunta boa, hein? E aí daria para ficar aqui uma meia hora só falando desse assunto, mas vamos lá. A carta aos Gálatas foi a primeira carta que Paulo escreveu. Depois que ele retorna da primeira viagem missionária na província da Galácia, Antioquia da Pisídia, Icônio, Derbe, Listra, ao chegar em Antioquia da Síria, que foi a cidade que os enviou, ele relata, juntamente com Barnabé, as coisas que Deus fizera e como Deus abrir a porta do evangelho para os gentios. E os membros da seita dos fariseus lá de Jerusalém, ao ouvir isso, que os gentios estavam se convertendo e sendo agregados à igreja, sem passar pelo rito da circuncisão, desceram e disseram assim: se vocês não se circuncidarem, vocês não poderão ser salvos. Se vocês não guardarem a lei de Moisés, não há chance de salvação para vocês. Bom, isso não é o evangelho. Isso é agregar alguma coisa a mais à obra completa e cabal que Jesus Cristo realizou na cruz. Então, o que Paulo faz? Paulo escreve esta carta, depois do concílio da igreja de Jerusalém, primeiro, para mostrar que qualquer acréscimo à obra de Cristo, ou seja, ao evangelho que ele estava pregando, ainda que fosse um anjo que viesse do céu para fazer e falar dessas novidades, deveria ser prontamente rejeitado. Então, a carta aos Gálatas, Tiago, foi escrita nesse contexto histórico. E a plataforma desta carta é a grande bandeira de alforria da igreja. E Paulo tem o cuidado de afirmar que nós não somos salvos pela lei. Impossível. Não que a lei não seja boa, a lei é, Paulo diz em Romanos que a lei é boa, ela é espiritual, ela é santa, só que o problema é que a lei lida com um pecador, que sou eu, que não sou perfeito. A lei exige perfeição. A Bíblia chega a dizer o seguinte: se você guardar toda a lei e tropeçar num único ponto, você é culpado da lei inteira. Maldito é aquele que não perseverar em toda a obra da lei para cumprir. De tal forma que o papel da lei não é me salvar. O papel da lei, diz Paulo em Gálatas, é servir de aio, de pedagogo, para me pegar e me levar ao Salvador. Eu diria o seguinte: a lei é como o prumo de um pedreiro. Ele bota o prumo e sabe se a parede está torta, mas o prumo não endireita a parede. É como uma lanterna, você está andando de noite. Você consegue ver a pedra no meio do caminho, mas ela não tira a pedra. Ou como um exame, a gente falava raio-x no passado, né? Hoje tem uns exames mais chiques, né? Mais completos, né? Ele identifica o tumor, mas ele não é o bisturi que tira o tumor. O papel da lei é trazer convicção do pecado e levar você a Cristo. Este é aquele que redime o homem, que salva o homem. Essa é a mensagem de Gálatas. Reverendo, o senhor tem o comentário, não tem, de Gálatas, comentário expositivo? Tenho. Então, Ana, fica aqui o convite para que você estude mais Gálatas, né, com esse livro. Você pode encontrar na internet o livro do reverendo Hernandes, o comentário expositivo do livro de Gálatas. Pastor Hernandes, sabe quem nos mandou uma pergunta? Vamos lá. O Wendel Carvalho. Pronto, vamos lá. Pastor Hernandes, é possível alguém se converter a Cristo, mas não crer na realidade do inferno, crendo apenas que Cristo morreu para salvá-lo de seus pecados? Ô, Tiago, existem algumas igrejas que negam a existência do inferno, que dizem que o inferno não existe, aniquilaram o inferno. Mas a Bíblia é categórica em nos informar que existe vida eterna e condenação eterna, bem-aventurança eterna e sofrimento eterno. Quem mais falou sobre o inferno foi Jesus. Foi Jesus. Eu diria a você o seguinte: é possível a pessoa crer? Não, é possível a pessoa crer. Agora, se ela creu no Senhor Jesus de fato,
consequência desta fé que você aceita que a Bíblia é a palavra de Deus, a única regra de fé e prática. Eu não posso tirar nada daqui, eu não posso acrescentar nada aqui. Então, aquele que creu em Jesus, ainda que ele tenha dúvidas, porque é possível que uma pessoa tenha deficiência doutrinária, se ele tem dúvidas, ele vai voltar-se para as Escrituras, estudar as Escrituras e chegar a essa conclusão, que o inferno é não só uma realidade, mas é uma necessidade. Se você olhar aqui, Tiago, o mundo é injusto. O mundo é injusto, as cortes são injustas, tantas vezes. Nós já estamos cansados de ver culpados sendo tratados como inocentes, inocentes sendo tratados como culpados. A santidade e a justiça de Deus requer o inferno. A ira de Deus é um atributo tão perfeito quanto a santidade de Deus. Então, aquele que crê no Senhor Jesus vai certamente compreender que a Bíblia fala sobre o inferno. É só estudar o que Jesus ensinou. Muito bem. Terceira pergunta do programa de hoje vem de Marcela Rebelo. Pastor, o racionalismo tem causado estragos grandes no complexo cristão. Como a igreja deve enfrentar a secularização do nosso tempo? Esse é um ponto importante. Você se lembra, Tiago, na história, lá quando o Império Medo-Persa caiu nas mãos do Império Greco-Macedônio, com a Filipe da Macedônia, Alexandre o Grande, espalhou-se a cultura grega, a cultura helênica, o helenismo no mundo. E aí entra um grupo de resistência ao helenismo, chamado de fariseus, de saduceus, que também se perderam no meio do caminho. O mundo à nossa volta tem sua cosmovisão, tem suas ideias, tem suas filosofias, né? Tem seus conceitos, tem seus valores. E o que acontece? Se a igreja ela é governada pela palavra de Deus. Na medida em que a igreja começa a assimilar a cultura, a cosmovisão daqueles que não têm o entendimento espiritual, e ela começa a pautar a sua conduta por essa cosmovisão que vem de fora, em vez de pautar sua conduta pelas Escrituras, ela se seculariza. Por exemplo, hoje nós vivemos aí a questão da ideologia de gênero, né? A Bíblia fala que tem sexo masculino e sexo feminino. Tem homem e tem mulher. Tem macho e tem fêmea. A sociedade não é isso não. Não é só isso não. Então, e não é só a Bíblia, a ciência afirma isso também. A ciência afirma isso também. A biologia afirma isso também. Mas hoje a sociedade quer mudar o padrão. Então, tem homem, tem mulher, tem coluna do meio. Então, por exemplo, a Bíblia ensina que a relação sexual ela é entre homem e mulher, mas a sociedade hoje não. É possível ter uma relação sexual com a criança, tem pedófilos. Hoje não, pode ter sexo também com o animal, a bestialidade. O mundo quer empurrar a sua agenda, sua visão, seu pensamento para dentro da igreja. Não, o sexo para nós, à luz da Bíblia, é no casamento. Não, qualquer pessoa pode ir para a cama. Não precisa ter aliança, não precisa ter compromisso. O homem é um ser instintivo. O sexo é um instinto animalesco. O homem não pode reprimir isso, senão ele fica doente. Então, toda vez que a igreja permite que essa pressão de fora determine a sua visão e o seu comportamento, ela se secularizou. Ela perdeu a capacidade de ser sal que salga, de ser luz que ilumina. Ela se perdeu. Ela foi engolfada, ela foi engolida pelo sistema. E Paulo diz assim: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse versículo é o remédio, então, contra isso tudo. Contra isso tudo, exatamente. Pastor Hernandes, muito obrigado, então, pela sua disposição, pelo seu tempo aqui conosco. É uma honra. Eu quero passar a palavra ao senhor para que o senhor conte mais a respeito da Igreja Presbiteriana de Pinheiros,